A palavra de Deus vem nos falar em Jeremias 1:19. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. A ferramenta usada contra você será quebrada, diz o Senhor. As palavras de Deus que te protegem e te guardam. A você que está em obediência à orientação, à instrução de Deus aqui neste mundo. Aquele que fala as palavras de Deus e sabe que haverá uma resistência contra aquilo que Deus quer fazer. Mas o final desta guerra, o final deste processo, o final desta circunstância, o final dessa história, o final deste ciclo, Deus está dizendo na sua palavra: o final, o fim é o que você espera, é a vitória. Porque eu, Senhor, estou com você, lutando por você, guerreando por você. E eu e você estamos resistindo a este dia mau. Resistindo com fé, com esperança, com expectativa em Deus, no nosso Pai. A palavra está dizendo que haverá uma luta, haverá uma guerra, haverá uma resistência contrária àquilo que Deus ele quer fazer, aquilo que Deus quer trazer. Por quê? Porque aquilo que Deus diz é o que vai acontecer. Então é uma luta que já existe uma vitória, que já existe um decreto. Eu e você é que não devemos sair da posição, mesmo a nossa alma estar totalmente abalada, afligida ou ansiosa ou inquieta, porque ainda a luta está acontecendo, a guerra está acontecendo, mas temos perseverado na posição, no mandado, no chamado, nas circunstâncias que o Pai nos orientou a ficar e a fazer no seu nome. A ficar e a fazer no seu nome. A luta não será ganha por causa de mim e você. A luta será ganha por causa de Jesus Cristo. Pelo nosso clamor por Ele, porque o Pai ouve as nossas orações, porque clamamos no nome dEle. E Ele na cruz conquistou a nossa vitória. Então, não vai derrotar você. Não vai, porque eu estou com você para trazer o livramento, para trazer a vitória, para dar o fim que você espera. Eu, o Senhor, estou com você, nos diz o Senhor. E o Espírito Santo, quando me trazia esta palavra, lembra de Daniel, da resistência. Ele colocou o seu coração em humilhação, os seus pensamentos derramados ali na presença do Senhor, no pó, na cinza. Ele não estava pensando elevado de si mesmo. Ele reconhecia na sua oração a soberania de Deus e as suas transgressões, os seus pecados, os seus erros, aquilo que deveria ser feito, mas não foi feito. Ou seja, o interior totalmente quebrantado, quebrado em si mesmo.
reconhecendo a sabedoria de Deus. É uma alma que sabe como é dependente de Deus. E Deus quer eu e você nessa dependência, porque nós lemos a palavra e cremos nela, que existem forças, que existem poderes que estão lutando contra a vontade de Deus, porque querem essas almas condenadas. Mas a Igreja de Cristo, eu e você, somos a resistência contra quem? Somos a resistência no dia mau, contra as obras que o diabo ele quer realizar e quer ter vitória sobre elas. Nós reconhecemos a nossa pequenez, mas aquele que diz eu estou com você, por isso não haverá derrota, por isso o adversário não conseguirá concluir a obra dele, se manter com aquilo que é seu, nos diz o Senhor. Como Faraó, a ordem é aquele homem que tinha aquela autoridade, aquele poder sobre o povo de Deus, mas quando chega o tempo da liberação, Faraó, ele tem que tirar do seu poder quem Deus está falando e dizendo: libera o meu povo, por mais que haja uma resistência. E para esta palavra, o Espírito Santo me trouxe um louvor que muito vai falar comigo e com você, porque todos nós estamos, de alguma maneira, em ambientes, em situações que temos resistido, porque não confiamos no nosso emocional e nem nas circunstâncias. E que essas circunstâncias que nos assola, que nos golpeia, que vem de encontro a nós, em resistência a nós, ela mexe com as nossas emoções. Ela tenta assolar e destruir a estrutura que Deus, o nosso Pai, edificou em Jesus Cristo, essa alma erguida, edificada, construída na rocha, que não confia mais nas circunstâncias, que não confia mais no poder, nem nos bens, nem na conta, nem na saúde, mas a sua confiança está totalmente em Deus, porque a palavra de Deus nos mostra como tudo é vulnerável, como tudo é passível de acontecer de haver um de repente e ser tirado de nós e sofrer alguma calamidade, sofrer alguma circunstância inesperada, seja na saúde, seja nos bens, seja na vida dos filhos, mas essa alma edificada, essa alma que foi erguida na dependência de Jesus Cristo, na rocha, em meu nome vocês irão pedir, em meu nome vocês irão clamar, e o Pai vai atender, porque vocês estão em mim, e as minhas palavras, disse Jesus, estão em você. Como que ficaríamos numa situação apenas com as circunstâncias? Mas nós ficamos porque nós temos uma palavra, a qual o Pai traz para a consciência da nossa alma. Há uma luta, há uma resistência contra a vontade que eu, Senhor, estou falando a você. Mas a palavra que nos garante a vitória é minha, porque eu estou com você. Só fique na posição, só fique aonde eu, Senhor, te falei. E Efésios 6:12 nos fala sobre isso, não é? Fala sobre esta guerra, que não é contra seres humanos, mas contra principados, aqueles que estavam na origem,
potestades, que são os dominadores, o diabo e seus demônios, que tem o quê? Poder. E contra as regiões espirituais celestiais, as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu trouxe uma folha só para a gente poder entender. E aqui, vamos colocar aqui que aqui é o nosso Pai, Deus. O vermelhinho seria as regiões, né? Que diz a palavra, que são os principados. Fica melhor, né? Para nossa aprendizagem. A gente tá aqui para se ajudar. As potestades, que são os dominadores, o diabo e os seus demônios, que têm poder, e as forças espirituais nas regiões celestiais. E quando eu lia isso, aqui embaixo tá quem? Tá a humanidade. E o mundo jaz no maligno. E aqui eu vou colocar você e eu. Verdinho, porque nós fomos livres do poder do mal, da submissão do mal, dessa força que controla o quê? Controla a mente das pessoas. Querem exercer poder sobre a vida das pessoas. Então Deus, e aqui os principados, aqueles que estavam na origem, né, no início de tudo, potestades, que são os dominadores desse sistema mundial em trevas, o diabo e os seus demônios, e forças espirituais do mal. E essas forças espirituais do mal, as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E aqui neste mundo, que a palavra diz, o mundo jaz no maligno. Porém a palavra diz, somos de Deus. 1 João 5,19. E o mundo inteiro jaz no maligno, está sepultado na morte, está sepultado no mal, não é? E está sobre o poder do mal. O mundo sepultado no mal, sepultado na morte, está cheio de perigos à nossa fé e à nossa fidelidade a Deus. Tudo que o adversário quer é roubar os bens preciosos da nossa alma. Porque quando eu li essa palavra, as forças espirituais do mal, o que essas forças espirituais, o que essas forças, o que essas mentes se alimentam? Se alimentam do mal. E o que essas forças querem? Querem a honestidade, querem a fidelidade, querem roubar a nossa fé em Jesus Cristo, querem roubar a nossa esperança, a nossa confiança. Então, quando nós lemos a passagem de Daniel 10, o anjo diz para Daniel que desceu, né? E o anjo, ele tá aqui para poder chegar em Daniel. Ele tá nessa região aqui, que está acima, numa luta, para quê? Por 21 dias, para que chegasse em Daniel, eu e você, a resposta de Deus, para que chegasse até mim e a você, aquilo que Deus determinou que chegasse a mim e a você. Eu e você estamos nesse mundo
fomos enviados para o nosso Pai. Para quê? Para que Jesus Cristo, em mim e em você, destrua as obras do maligno, as obras más. Jesus Cristo, ele não morreu, ele vive. Porque a palavra diz que aqueles que amam Jesus guardam os seus mandamentos, têm as suas palavras no seu interior. Então a palavra diz que o Pai e ele vem habitar, vem morar em mim e você. Quem foi enviado do Pai para aqui, para este mundo? Foi o Espírito Santo de Deus, que foi o quê? Enviado para convencer do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo, ele habita neste corpo que não foi entregue por um acaso. Não, esta boca é para anunciar aquilo que Deus falou, aquilo que Deus vai fazer, aquilo que ele decretou lá, no espiritual, e que nós iremos profetizar aqui neste vale, neste deserto, que nós iremos dizer para Faraó as palavras que Deus disse. Quando Moisés ele fala as palavras de Deus, quem foi que libertou o povo? O poder de Deus. O poder de Deus. Não foi a humanidade de Moisés. Moisés deu a boca que é de Deus, que Deus criou, que Deus formou, deu para falar as palavras que Deus revelou a ele. E nós temos gerado do Espírito Santo de Deus as palavras de Deus. Ele tem revelado a mim e a você a vontade do nosso Pai. Então há uma guerra, uma resistência deste mundo para chegar a mim e a você. Mas essa guerra já está ganha. Então neste mundo que eu e você está, quando o Pai falava para mim sobre as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, veja, aqui a gente vai fingir que é o cérebro e o cérebro. Aqui é a mente que gera para Deus o bem, e aqui a mente que gera para o mal, que é dominada pelas forças espirituais do mal. Mas aqui a nossa mente tem que gerar as palavras de Deus, tem que ser governada pelas palavras de Deus, tem que ser guiada pelo Espírito Santo de Deus, que fala as palavras de Deus. Então nós, com as armaduras que não são carnais, que não são as armaduras deste mundo, mas a oração, Ana orou e o Senhor lembrou de Ana. Ana orou e o Senhor lembrou de Ana. Enquanto Ana gerava para Deus, Penina deixava que a sua mente gerasse o mal, porque ela estava usando o quê? Estava usando para humilhar e irritar Ana. Estava usando a sua mente para gerar o que é mal. Mas Ana gerou para Deus. Então a ferramenta de Penina foi quebrada. O arco, a ferramenta foi quebrada. O que o arco faz? O arco, ele atira uma flecha. E a palavra de Deus diz que a fé, a armadura contra os dardos inflamados
do maligno. Os dados inflamados do maligno. Então, quando Penina soltava uma flecha contra quem? Contra Ana, para humilhar, para irritar. E nós sabemos que os pensamentos das pessoas a respeito de nós, ou o que elas falam na sua boca, pode sim nos atingir, trazendo tristeza, trazendo angústia, trazendo ansiedade. E este pode ser o seu caso. O caso onde ano após ano pessoas têm destilados flechas. Que tipo de mente são essa? Diz lá, a 1 Samuel 2 revela, são mentes arrogantes, que querem o quê? Humilhar, que querem irritar, que querem se sentir superior pelo que tem. Mas a palavra de Deus nos revela o que acontece com estas pessoas. Então Ana, mesmo com a sua mente aflita e com ansiedade, ou seja, Ana estava aqui na sua mente, ela estava consciente da provocação, ela estava consciente do que ela não tinha, e ela ficou meditando, refletindo, mas aí ela falou com o pai, e o pai quebrou a arma, a ferramenta que estava sendo usada por Penina contra Ana. Sim, Ana gerou. Mas o pai me traz aqui hoje com um louvor especificamente que fecha bem com esta palavra sobre essa luta que nós estamos vivendo contra aquele que quer nos destruir, contra aquele que quer a nossa alma, contra aquele que quer realizar as suas obras. E a ferramenta que Ana usou foi a humilhação, o pó, a cinza. A ferramenta que Daniel usou foi a humilhação, o pó, a oração. Diga para Deus verdadeiramente tudo o que está acontecendo com você. Fale para Ele da sua angústia, da sua tristeza, dos pensamentos que têm corrido na sua mente. Coloque essa sobrecarga toda mental, aleluia, para fora, despejando nos pés daquele que pode te salvar. Porque se nós fomos orgulhosos de sermos, eu posso vencê-lo, nós vencemos porque Jesus Cristo está conosco. Deus olha para mim e para você e vê Jesus Cristo. Quem está habitando em mim e você, que tem guardado, que tem carregado as palavras de Jesus Cristo? Jesus disse: aqueles que me amam, o amor incondicional, o amor que dá a vida. Não é o amor fraterno, é o amor incondicional. Estes guardam a minha palavra. Então, eu e o Pai vai o amar também, incondicionalmente, e vai habitar nele, morar nele. Jesus, através de mim, de você, o Espírito Santo, revelando a vontade do Pai, eu e você não cumprimos a palavra. Nós vimos nos vídeos anteriores Deus dizendo que cumpriria as palavras, as mensagens que Ele tem enviado pelos seus servos. Então, pode haver uma resistência dessas forças que estão com mentes, com pessoas, com almas, de pessoas que amamos, sobre sua submissão, sobre o seu poder, sobre o seu governo, como ferramentas para vir contra mim, contra você, para nos causar angústia, para nos causar tristeza. Mas Deus está dizendo que Ele é livramento na sua vida e que você não vai perder esta guerra. E o que o fim é?
O arco, a ferramenta que tem sido usado contra você, será quebrada, nos diz o Senhor. E aqueles que estão presos e que Deus já disse, vai ser livre, a alma destes vai ser livre da submissão, do poder do mal, vai acontecer. Porque Deus, Ele vai cumprir. O vale se moveu. Mas não foi Ezequiel que moveu o vale. Ezequiel só falou o que Deus ele queria fazer. Estamos aqui neste mundo. Somos a semente, os descendentes de Jesus Cristo. Ele passa por mim e por você. É no nome dele, ele continua vivo. O que ele fez, o que ele suportou, o que ele passou, porque ele amou o Pai, que deu a própria vida, deu a vida por nosso resgate, entregou a sua alma, para que eu e você pudéssemos ter a vida que é importante. A vida que é importante é a vida eterna. Deus salva a tua alma por meio de Jesus Cristo, porque Ele te quer eternamente. Então, no momento que estamos sofrendo, nós sentimos a dor. Mas toda arma, te diz o Senhor, de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Por quê? Porque ele falou em Jeremias, ele disse, eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Então Deus e Jesus, a gente nem botou o nosso irmão aqui, que está à direita do nosso Pai, irmão, perdão. O Senhor sabe, né? Mas o Espírito Santo falou agora, Jesus Cristo. Jesus Cristo. E tem os anjos do nosso Pai também. O Senhor dos exércitos. Agradeça todo dia quando acordar pela equipe do céu, que tem lutado, que tem guerreado, porque o Pai mandou, porque o Pai ordenou, porque Ele vai enviar anjos para te guardar, para te proteger. O anjo disse, Daniel, eu fui enviado. E quem enviou? Quem enviou? O Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos. Tem o exército de Deus nesta guerra por mim e por você. Podemos não estar vendo, mas devemos agradecer quando você entrar no carro, quando você entrar na sua casa, porque se o mundo está jaz no maligno, porque o adversário não toca em você? Por que ele não te mata? Mas isso não pode te deixar arrogante. Tem que andar neste mundo com prudência. Se nós sabemos que está sob o domínio, só podemos ir se Deus der. Pode ir. Não podemos andar neste mundo. Não podemos. Então agradeça ao exército dos céus. Obrigada, Pai, pelos anjos que tu tem enviado. Por isso que eu consegui concluir essa viagem. Por isso que eu consegui dormir e acordar. Por isso que a minha casa tem sido protegida. Há uma proteção de Deus sobre você que confia nele, que se refugia nele. A sua alma, ela está protegida, guardada pelo Senhor dos exércitos, o nosso Deus, o nosso Pai. Então, para encerrarmos, eu trago esse louvor. Não precisa ficar assustado. Estou aqui em obediência e juntos iremos nos alegrar. E o Pai irá falar comigo e com você. Oh, não temas tu. Quem é você?
esposa de Jesus. Você é a esposa de Jesus, aleluia. Em justiça Deus te edificará, te erguer, te levantar. Tua tenda que dimana viva luz. A tua tenda, a tua habitação emana vida e luz. Aleluia! Ouça o que Deus, nosso Pai, fala comigo e com você. Ele mais aumentará. Ele mais aumentará a vida e a luz, tá vendo? Tua tenda que dimana viva e luz. Da tua tenda que nasce, que procede, viva luz. Ele mais aumentará. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo, o que está em oposição à vontade de Deus, em resistência à vontade de Deus, se erguer com seu furor. Lembra de Nabucodonosor mudando a afeição? Mudou logo a afeição para os jovens, porque não se rendeu, porque não se ergueu. Se nós vermos, quando aquela imagem ela é levantada, qual era o propósito? Vai se erguer, vai se ajoelhar a mim. Mas aqueles 3 jovens não puseram a sua alma em submissão ao poder do mal. Jó não colocou a sua alma em submissão ao poder do mal, mas ele disse, ele se humilhou no pó e na cinza. Veja só, a alma dele continuou se humilhando na presença de Deus. A alma dele não se submeteu ao mal, mas continuou esperando o bem. Ele não te vencerá. Jeremias, não te vencerá, porque eu, Senhor, estou contigo para te livrar. Toda arma fabricada com rancor. Olha aí, Penina com a mente arrogante, para humilhar, para massacrar a Ana. Uma mente soberba, eu tenho, ela não tem. Olha aqui o que o pai está falando. Toda arma fabricada com rancor te combate, mas jamais te vencerá. O inimigo que ataca com furor, o Senhor abaterá os arrogantes, os soberbos, os que têm pensamentos altivos, que se confiam em carros, em cavaleiros, o que é? E essas pessoas têm suas mentes sendo usadas e influenciadas para fazer o mal uns aos outros. E o Senhor diz, o Senhor vai abater, vai humilhar. Não foi isso que aconteceu em Daniel 4? Nabucodonosor, aquele homem que tinha autoridade, tinha poder, tinha esse título, ele se ergueu e disse, eu construí tudo isso, eu fiz tudo isso. A alma dele se engrandeceu e chegou o abatimento de Deus. E ele só foi restituído em tudo quando a alma dele reconheceu, quando seu interior, seu coração se quebrantou e reconheceu a soberania de Deus. E ele mesmo falou que Deus abate o soberbo, que Deus abate o arrogante. Naamã queria muito a cura. E Deus, nosso Pai, podia curá-lo imediatamente. Mas ele chegou com seu coração altivo. Por quê? Muitos títulos, muita glória, muitos aplausos. E o profeta, olha que coração, mandou o mensageiro enviar o que ele deveria fazer. E eu e você devemos ser assim. Não é porque pessoas têm títulos, porque pessoas são aplaudidas e têm glória, que nós devemos tratar diferente. Tratar
uns que não têm título de um jeito e os que não. Devemos tratar por igual, porque nós estamos nesse mundo em obediência e submissão a Deus e não aos homens. E também não é arrogância, tá, irmão? Não é arrogância. A palavra que o Pai está falando é: se você serve o melhor bolo para quem neste mundo, na vista dos homens, não tem título, não tem aplauso, se você vai servir o melhor bolo para quem tem título e aplauso, sirva também para aqueles que para o mundo não tem título e não tem aplausos. Ou seja, não faça acepção de pessoas, nos diz o Senhor. Coloque a sua melhor mesa para quem pode ter título ou para quem não pode ter título. Não faça acepção de pessoas. Não faça acepção de pessoas, nos diz o Senhor. E Naamã, depois daquele processo de cumprir os mergulhos, de obedecer a palavra, ele voltou ao profeta com um coração não mais arrogante, com um coração não mais altivo, mas o seu interior estava quebrantado e reconheceu a soberania de Deus. Reconheceu a soberania de Deus. Então o Pai continua: lá no céu não hás de ter recordação, não vai ter memórias dos combates que sofreste por amor. Amor incondicional. Não é só o amor fraterno. Tem que haver os dois, o amor de dar a vida. Mas nós sabemos que não é possível pelo nosso organismo humano. Mas que o Espírito Santo está nos conduzindo a nossa alma, governando a nossa alma para este tipo de amor. O amor incondicional. Mas ali terás sublime posição com Jesus teu Salvador. Toda arma de rancor contra ti se desfará quando, no momento que o inimigo se erguer, se levantar com seu furor, ele não te vencerá. Qual foi a arma de Ana? Humilhação, pó, cinza. A arma de Daniel na presença de Deus, humilhação, coração quebrantado. Não é altivo. Deus é comigo, Ele vai me defender. Não, é orando, é pondo para fora. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, vai guardar a tua mente e vai guardar o teu interior, porque você falou com aquele que pode resolver, lutar e vencer esta guerra. Na nossa humanidade não podemos vencer o mal, mas Jesus Cristo em mim e em você, as suas palavras em nós, nada poderá detê-lo, nada poderá detê-lo. Lili, qual é a minha posição? Tenha isso na sua mente, nessa guerra. Humilhação. 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 E Deus é que abate os arrogantes. Com Jesus, teu Salvador. Quem é nosso Salvador? Quem é nosso parente? Nosso resgatador? Jesus Cristo. Ele não te vencerá. Patriarcas e profetas já estão lá no céu te esperando com amor. Ser fiel e guarda a divina unção. Ser fiel e guarda. Lembra que o mundo jaz no maligno? Então há perigos à nossa fé e à nossa fidelidade a Deus. Ele quer roubar os bens preciosos da nossa alma. Se Jesus veio para salvar a alma dos homens, Ele está aqui para matar a alma dos homens. Patriarcas e profetas já estão lá no céu te esperando com amor.
Ser fiel e guarda a divina unção para as bodas de esplendor. Para encerrarmos, cante se você conhece esse louvor. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Aleluia! Então lembre da palavra que o Pai traz para mim e para você. Jeremias 1:19. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, confiamos na tua palavra, não nos deixa a nossa alma se elevar, mas ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, a colocar ela em humilhação, em súplica, em clamor por esta situação, porque nós sabemos que todas as tuas palavras tu irás cumprir, e nós aguardamos em ti o livramento e a vitória sobre esta situação, no nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém.